Diga comigo assim, ó, o sócio de Deus. Uau! Bom, quem não gostaria de ter uma sociedade com Deus? Você já pensou nisso? Você já pensou na sua mentalidade terrena ter uma sociedade com o Criador de todas as coisas? Quem não gostaria de contribuir ou de envolver naquilo que Deus está fazendo? Todos nós, por mais simples que sejamos, ou por mais novos que sejamos na nossa trajetória cristocêntrica, nós estamos sempre perguntando: o que Deus quer de mim? O que Deus tem para mim? Mas preste atenção, você nunca entenderá, você nunca ouvirá o segredo do coração de Deus estando longe. Ninguém que está longe vive uma intimidade relacional. Por isso que eu estou declarando e profetizando que esse ano de 2023 é o ano da aproximação entre nós e Deus, entre você e o Espírito Santo, entre você e Jesus, amém? Porque nós cremos que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e a sua obra, o seu plano missional não terminou, Ele continua vivo em nossa geração. Uau, você pode aplaudir Jesus, sim ou não? Talvez você não saiba, mas existem grandes vantagens em ser sócio de Deus. Existem grandes privilégios para quem é sócio de Deus. Talvez você não saiba disso. E o primeiro deles é que Deus é o dono do mundo. Sabe, a primeira grande vantagem que temos é que as riquezas de Deus são incalculáveis. Sabe, os seus bens são incontáveis. Não tem como enumerar aquilo que Deus tem. Uau, Ele é poderoso, sim ou não? Deus não tem carência, ou seja, não lhe falta nada. Você compreende, sim ou não? Tudo que Deus possui, Ele possui em abundância. Diga comigo, em abundância. Uau! Segunda coisa que você precisa entender, que em todo negócio que Deus faz, Ele só tem lucros. Não existe prejuízos em Deus. Prejuízo, falência, miséria, derrota, não tem vez com Deus. Sabe, em tudo que Deus coloca a mão, só existe uma coisa: multiplicação. Se Deus está colocando a mão na sua vida, se prepare para colher coisas grandes em dobro esse ano. Uau, você está comigo, sim ou não? Deus, Ele nunca entra num negócio para diminuir. Toda vida que Ele entra para acrescentar. Uau, Deus está entrando na vida de alguém aqui hoje? Deus já está aqui na nossa igreja, diga glória a Deus. Sabe, a terceira coisa que você precisa entender é que com Deus, nada dá errado. Mas sem Deus, tudo vai por água abaixo. Você pode até tentar, é um direito seu. Deus nunca vai intervir na sua ou na minha decisão. Se você hoje disser assim: olha Deus, eu quero trilhar os meus passos sozinhos, Ele vai dizer para você: espera, eu vou abrir a porta, vai. Mas Ele nunca vai dizer: vai com Deus. Não, Ele não diz isso. Ele diz: vai, siga o seu caminho. Deus respeita a sua decisão. Deus respeita as suas escolhas. Se você quer honrá-lo, servi-lo, ter uma parceria com Ele, uau, chegou o dia, é hoje e agora. Sabe, com Deus não existe interposições. Com Deus não existe barreiras, obstáculos. Se você fazer uma sociedade com Deus, a maior muralha na sua vida, você pode ter certeza, você vai escalar com Deus. Porque não existe esse negócio de chegar numa situação da vida com Deus e de repente você olhar e falar assim: uau, isso é impossível. Nunca vai existir um impossível. Por quê, pastor? Porque Ele é o Deus do impossível. Tudo que é impossível você deixa na mão de Deus esse ano. E tudo que é possível, pelo amor de Deus, arregaça a manga e parte para cima. Pegou, sim ou não? Vocês estão prontos?
Quem aqui deseja fazer uma sociedade com Deus hoje? Não, por favor, seja verdadeiro, porque Ele está te vendo, amém? Você quer fazer uma sociedade com Deus hoje? Sabe, quem aqui não gostaria de ter uma virada de ano, cara? Uma virada na sua vida, uma mudança radical. Quem aqui não queria? Todos nós buscamos. Você estuda para quê? Porque eu amo escola. Mentira! Você trabalha por quê? Porque eu amo trabalhar. Mentira! São poucos que amam o trabalho. A maioria ama o quê? O pagamento. Pastor, o 5º dia útil é o dia mais feliz da minha vida. Pastor, hoje é o dia que o gerente chega e me entrega o envelope e fala, confere tudo. E eu fico feliz, pastor. Você está sonhando para quê? Para queimar neurônios? Não, você sonha, você projeta, você arquiteta, porque você acredita que amanhã você vai avançar e viver uma evolução na sua vida, amém? Você está comigo, sim ou não? Pastor, mas peraí, pastor, eu acho que o senhor hoje está meio doido. Tem possibilidade de sermos sócio de Deus? Peraí, pastor, peraí, o senhor está falando a verdade? Tem como eu, Maria Beatriz, João Henrique, Paulo André, pastor, eu que estou aqui no meio dessa multidão hoje, peraí, o senhor está falando para mim que há possibilidade de eu fazer uma sociedade com Deus? Sim, claro. Se deu certo no passado com um homem, vai dar certo com a gente, para a glória de Deus. Se um homem cheio de defeitos, cheio de erro, cheio de culpa, cheio de medo, fez uma sociedade com Deus e por essa causa a sua história foi mudada, hoje nós estamos no caminho certo. Vamos assinar um contrato com Deus aqui. Você pode dizer amém? Vamos ler Gênesis 27, 41. Gênesis, livro das origens, Gênesis 27, 41. Esaú guardou rancor contra quem? Jacó, por causa da bênção que o seu pai lhe dera, e disse a si mesmo, quem está dizendo é Esaú, os dias de luto pela morte do meu pai estão próximos, ou seja, o meu pai está à beira de uma morte, eu não posso dar desgosto para o meu pai, mas vai passar o luto, e aí vamos ver o que ele vai fazer. Então, eu matarei o meu irmão Jacó. Todo mundo entendeu até aqui, sim ou não? São dois irmãos, está tendo uma crise familiar, está tendo uma divergência, uma desavença dentro de casa. Então o irmão mais velho, que chama Esaú, planeja agora na sua mente em matar o seu irmão mais novo. Versículo de número 42. Quando contaram a Rebeca, mãe dos meninos, que o seu filho Esaú estava pensando ou dissera, ela mandou chamar Jacó, o seu filho caçula, e disse, olha, você precisa fugir, pois Esaú, ele está pensando em matá-lo. Versículo 43. Ouça, pois, o que eu estou lhe dizendo, meu filho. Fuja imediatamente para a casa do meu irmão chamado Labão, em uma terra distante chamada Ará, ou Arã, melhor dizendo. Então a primeira coisa que você precisa entender é que nessa casa começou um conflito, porque o irmão mais novo, ele desejava chegar aonde o irmão mais novo queria, ou melhor dizendo, não queria chegar. O irmão mais velho, ele tinha direito à bênção familiar, à bênção do pai, à bênção patriarcal, mas ele vivia de forma displicente, ele rejeitava a bênção de Deus. Mas o irmão mais novo, ele sempre estava olhando e ele entendia que o caminho de uma vida bem sucedida na terra era ter uma aliança com Deus. E agora ele engana o seu irmão, ele toma o direito do seu irmão mais velho e agora ele se torna um homem abençoado. O seu irmão mais velho, quando percebe o que aconteceu, a trama do seu irmão mais novo, ele agora começa a maquinar um plano para matar o seu irmão. Todo mundo entendeu, sim ou não?
Então agora o que acontece? Jacó foge. E para começo de conversa, todo fugitivo é falido. Para começo de conversa, toda pessoa que está em fuga não tem eira e não tem beira. Toda pessoa que é fugitiva não tem amigos para lhe consolar, muito menos um lar para se abrigar. Todo mundo que está fugindo de alguma coisa, irmão, ele está vivendo uma angústia, ele está vivendo um conflito existencial. Ele está entrando por um caminho, sabe, de degradação, de conflito. E assim estava a vida de Jacó. Jacó não tinha perspectiva de futuro. Ele tinha que fugir em direção a uma terra. Mas ele não sabia quais seriam os perigos que ele iria enfrentar. Ele não sabia se teria pão para se alimentar no outro dia, se teria um café da manhã, um jantar, se ele teria alguém para conversar. A vida de Jacó estava totalmente arrebentada. Ele fugiu de casa e ele não teve tempo de arrumar uma mala. Ele não teve tempo de pegar um travesseiro, uma coberta, um lençol. Ele não teve tempo, sabe, de pegar um canivete, uma faca, uma coxa de frango. Não, ele teve que sair às pressas. Talvez muitos de nós, quando olhamos para a nossa vida, nós não vemos nenhuma bagagem, porque nós não temos nada para levar na nossa viagem. Mas hoje você tem a chance de ter uma nova história escrita por Deus aqui nesse lugar. Você está comigo, sim ou não? Sabe, Jacó fugiu de casa, ameaçado de morte e praguejado pelo irmão. Ele saiu sem nenhum tipo de esperança. Quantos de nós chegamos na casa do Pai sem esperança alguma? Quantos de nós entramos por aquele portão, fomos recebidos pela paz, alguém sorriu para nós e nós estávamos com uma roupa esfarrapada, uma roupa suja, contaminada pelos nossos orgulhos, soberbas, vaidade, pecado, pensamentos egoístas. Mas Deus chegou e se encontrou com a gente. Uma nova história começou, amém? Nas nossas vidas. E vai começar na vida de quem está aqui pela primeira vez hoje. Você pode dizer glória a Deus? Sabe, sinceramente, o futuro de Jacó, ele era aterrador, amedrontador. Dificilmente, talvez você, se tivesse na situação de Jacó, fugiria. Talvez você se acamparia perto de casa, porque se você pudesse pegar uma ovelha, um cabrito para se alimentar, e o empregado da casa te vesse, não ia falar nada, porque você também era herdeiro. Você pertencia àquela família. Sabe, mas foi nesse trajeto incerto. Foi nesse trajeto cheio de sofrimento. Sabe, foi nesse momento de angústia e de escassez que Jacó tomou a melhor decisão da sua vida. Eu nunca conheci alguém que realmente cumpriu quando diz isso aqui, ó, pastor, realmente eu sei que eu preciso me entregar para Jesus, mas um dia, pastor, eu preciso resolver umas coisas. Você nunca vem para Cristo. Ah, pastor, porque eu preciso mudar, eu preciso abandonar isso, pastor, eu preciso, sabe, peraí, se a sua força fosse suficiente para te posicionar em um lugar de sucesso, de milagre, de vitória, você não precisava de Jesus, sim ou não? Sim, você não precisava do Cristo. Mas por que nós precisamos de Cristo? Porque nós somos falhos, somos pecadores, somos mentirosos, somos carnais. Pensamos coisas boas na nossa mente, mas na nossa mão praticamos coisas horríveis. Pensamos coisas boas na mente, mas com os nossos lábios nós arrebentamos as pessoas com palavras de morte, com palavras de destruição. Então nós precisamos de um Salvador. Então nós precisamos de um Senhor, e o nome dele não é Papa, o nome dele não é pastor, o nome dele não é padre, o nome dele não é apóstolo, o nome dele é Jesus Cristo. Ele é o Filho de Deus. Não existe salvação fora de Jesus. Você pode ser um bom religioso, você pode ter a Bíblia na sua casa, você pode dar esmolas, você pode ser um homem caridoso, você pode ser uma pessoa que não fala mal de ninguém, você pode até se orgulhar da sua conduta
sabe, existencial, mas fora de Jesus, você está perdido. Então hoje você tem a chance de viver algo novo para a glória de Deus. Dá uma balançadinha no irmão que está do seu lado e fala assim: chegou a sua vez. Fala, e aí, o que você vai fazer? Fala assim: você vai decidir sim ou não? Você está comigo? Sabe, foi nesse momento de escassez que a vida de Jacó sofreu uma reviravolta. Os momentos conflitantes da nossa vida são os melhores momentos para Deus aparecer. Sabe quando você se sente sozinho e tranca num quarto e começa a orar? É nessa hora que Deus chega. Deus está sempre pronto para enxugar as nossas lágrimas. Deus está sempre pronto para consolar o nosso coração. Deus está sempre pronto para trazer uma nova esperança a nós. Pois nele, no nosso Deus, tudo se renova pela manhã. Você pode aplaudir Jesus? Vamos ler então, por gentileza, Gênesis 28, versículo de número 10. Você entendeu que Jacó agora está fugindo, solitário. Vamos ler então. Gênesis 28, 10. Jacó partiu de Bérseba e foi para Harã. Versículo 11. Chegando a determinado lugar, parou para dormir, porque o sol já havia se posto. Tomando uma das pedras dali, usou como? Por acaso você já dormiu numa pedra com um travesseiro? Parece que teve alguém que levantou a mão. Mas assim, não, eu estou falando a noite toda. Alguém por acaso já dormiu no relento só com um travesseiro de pedra? Gente, a sua história está melhor do que a de Jacó. E você reclamando de barriga cheia. Reclamando da vida. Tem alguém que tem um cobertor para dormir hoje? Tem não? Vamos ter que comprar? Tem muita gente. E cama, tem? Tem alguém com cama? Travesseiro, alguém tem? Pastor, eu não tenho porque eu não gosto. Ok, então é coisa sua. Mas dá para dormir com travesseiro, sim ou não? Jacó não tinha nada. A vida de Jacó estava terrível. Só tem um travesseiro para dormir. De cobertor, as estrelas, o céu. Pensa num camarada que deve ter passado a noite toda sendo molhado pelo orvalho que cai. Estava tudo ruim na vida de Jacó, filhão. Vamos lá, versículo de número 12. Então Jacó teve um sonho, no qual ele viu uma escada apoiada na terra. O seu topo alcançava os céus, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Uau! Você está comigo? Vamos lá, versículo 13. Ao lado dele estava o Senhor que lhe disse, olha o que Deus disse para Jacó: eu sou o Senhor, o Deus do seu pai Abraão, e o Deus do seu pai Isaque, ou seja, Abraão era avô de Jacó. Darei a você e aos seus descendentes a terra na qual você está deitado. Versículo 14. Seus descendentes serão como quem? O pó da terra. E se espalharão para o oeste, para o leste, para o norte e para o sul. Todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e da sua descendência. Versículo 15. Estou com você e cuidarei de você. Meu Deus do céu. Aonde quer que vá, eu o trarei de volta a esta terra. Não o deixarei, enquanto não fizer o que lhe prometi. Ou seja, enquanto as promessas de Deus não se cumprir na sua vida, você não vai ter, sabe, nenhum tipo de paz. Você vai continuar lutando, você vai continuar acreditando, fazendo de tudo, porque as promessas de Deus, o fim delas é se concretizar na vida daquele que é fiel a Deus. Você crê nisso? Vamos lá, versículo 16. Quando Jacó acordou do sono, disse: sem dúvida, o Senhor está neste lugar. Mas eu não sabia. Dava para pregar só esse versículo o resto do ano. Quantas vezes você entra na igreja, o Deus está nessa casa, o Espírito de Deus está aqui, a presença dele invadiu esse lugar,
Dominou corações, mas você ainda não sentiu nada. Por quê? Porque você talvez ainda está dormindo. Você não está percebendo o que Deus está fazendo. Mas Deus fez, Deus faz e Deus fará na vida daquele que é fiel. Você está comigo, sim ou não? Vamos lá, vamos continuar então. Versículo 17. Teve medo e disse: temível este lugar, não é outro, senão a casa de quem? A casa de Deus. Esta é a porta dos céus. Versículo 18. Na manhã seguinte, Jacó pegou a pedra que ele tinha usado como travesseiro, colocou-a em pé como uma coluna e derramou óleo sobre a pedra. E ele deu o nome naquele lugar de Betel, embora antigamente podia ser chamado de Luz. Então Jacó fez um voto, preste atenção, dizendo: se Deus estiver comigo, cuidar de mim nesta viagem que eu estou fazendo, prover-me de comida e roupa, levar-me de volta em segurança à casa de meu pai, então o Senhor será quem? O meu Deus. Preste atenção, Jacó agora começa a fazer um contrato com quem? Com quem, gente? Com Deus. Jacó está chamando Deus para uma sociedade. Vamos lá, presta atenção, vamos voltar, versículo 20, volta aí. Então Jacó fez um voto dizendo: se Deus estiver comigo, cuidar de mim nesta viagem que eu estou fazendo, prover-me de comida e roupa, 21, e levar-me de volta em segurança à casa dos meus pais, então o Senhor será quem? O meu Deus. Agora vamos lá, versículo 22. E esta pedra que hoje coloquei como coluna servirá de santuário de Deus, e de tudo que Deus me der, certamente darei o dízimo. Uau! Jacó foge, não tem nada, não tem perspectiva de vida, não tem trabalho, está solitário. Peraí, ele vai recorrer a quem? A Deus. Sabe qual é o nosso erro? Nos momentos de crise, recorremos a qualquer pessoa, menos a Deus. Sabe qual é o nosso grande erro? Somos egoístas. Não nos humilhamos diante de Deus. Estamos vendo tudo dar errado, mas a gente fica ainda, sabe, cheio de pompa, medindo força com Deus. Jacó não tinha outro recurso. Jacó não tinha outra perspectiva. Ele teve que recorrer ao Deus de Abraão, ao Deus de Isaac, seu pai. Jacó, quem sabe, no seu trajeto ele pensava: peraí, por que o meu pai, por que o meu avô era bem sucedido? Porque eles tinham uma aliança com Deus. Eu também preciso ter uma aliança com Deus. Esse é o ano em que a aliança sua com Deus gerará resposta para todas as pessoas à sua volta. Alguém vai olhar para você e vai falar assim: eu quero esse Deus que você tem, eu quero servir esse Deus que você serve, pelo amor de Deus, me mostra o caminho, como que eu posso viver o que você está vivendo? Porque a bênção de Deus vai ser tão grande na sua vida, que vai ser noticiada por todos os bairros de Patos de Minas e região, para a glória de Deus. Jacó então não tem destino, Jacó não tem nada, Jacó não tem um amigo, Jacó não tem um cachorro, Jacó está falido, mas só lhe resta algo: fazer uma aliança com Deus, fazer um contrato com Deus. Peraí, Deus, é o seguinte, peraí, se o Senhor for comigo, se o Senhor me abençoar nessa jornada, se o Senhor mudar a minha história, se o Senhor me colocar em um lugar de honra, se o Senhor prover nessa viagem pão, alimento, roupas para me vestir, Senhor, de tudo eu te darei o dízimo. De tudo que o Senhor me der, eu vou honrar o teu nome. Bem, a primeira coisa que você precisa entender é que quando nós falamos de dízimos e ofertas nas igrejas, muita gente, sabe, fica com asco, com nojo desse assunto. Por causa de muitos pastores canalhas, sabe, de muitas instituições eclesiásticas que violam o sagrado.
Mas eu quero te dizer que a sua aliança não é com o homem, a sua aliança deve ser com Deus. Quando Jacó, ele reconhece quem é Deus na sua vida, ele quer assinar um contrato com Deus. Muitas vezes Deus está provendo a nossa vida de milagres, de roupa, de trabalho, de sustento, e ainda a gente pensa que somos nós. Ainda a gente pensa que é a minha intelectualidade, é a minha sabedoria. Ah, se eu não tivesse estudado. Não, meu filho. Ah, se Deus não tivesse dado a você sabedoria de conhecer. Uau. Será onde que você estava? Tudo é para a glória de Deus. Tudo vem de Deus. E tudo volta para Deus. Jesus disse: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. O que Jesus disse? Tudo começa em mim e tudo um dia terminará em mim. Uau, você compreende? Então quando você se entrega a Deus, quando você faz uma aliança com Deus, uau, a sua história começa a ser mudada. Você pode aplaudir Jesus? Sim ou não? Sabe, gente, mas o diabo, ele usa todos os meios para lançar confusão na nossa mente, para que nós não tenhamos uma aliança com Deus. Sabe, o diabo, ele sempre vai usar todo tipo de situação para impedir que você cumpra, sabe, o seu papel como cristão. Satanás, ele sempre vai vir para roubar e danificar a nossa semente, que é a oferta e que é o dízimo. Sabe, por que o diabo faz isso? Você já parou para pensar? Por que o diabo impede que você plante no reino de Deus? Porque o diabo sabe que o reino de Deus é o único reino mais rentável de todo o universo. O diabo nunca vai querer que você se envolva com Deus. Por isso que sempre que você prepara para ir para a igreja, acontece uma tragédia na sua casa. Por isso que toda vez que você se organiza, essa semana acontece um problema. O cachorro engasga. O papagaio sai. O pincher começa a ficar doido. E aí você fala: meu Deus, não dá para ir para a igreja hoje. E você não percebe que tudo isso são distrações, são mecanismos para te tirar do sagrado. Uau, você compreende, sim ou não? Sabe, o diabo sabe que todos que participam do reino de Deus vivem uma evolução constante. O diabo sabe que toda pessoa que tem uma aliança com Deus vai viver o melhor de Deus nessa terra. O diabo sabe. Por isso que as igrejas são bombardeadas. Porque a igreja é a arca da salvação nessa geração. Quem faz parte da igreja, não quem frequenta, mas quem faz parte, quem está envolvido com a igreja de Jesus, ele é um portador da salvação eterna. Tem alguém aqui comigo assim? Tem? Sabe, o diabo sabe que todos nós que vivemos dentro do reino de Deus, nós vivemos bênçãos sem medidas. O diabo sabe que todos nós em Cristo somos herdeiros de promessas e de bênçãos eternas. Preste atenção, olha para mim. Era para você estar há uns 100 anos do lugar que você está hoje. Era para você estar vivendo coisa grande na sua vida. Era para você estar por cima há muito tempo. Pastor, o senhor está brincando? Não, eu estou te alertando. Pastor, então por que eu estou estagnado? Por que a minha vida não avança? Por que eu luto e não tenho nada? Eu nem desfruto daquilo que eu lutei para ter. Porque você quebrou o contrato seu com Deus. Você quebrou sua aliança com Deus. Você violou um dos primeiros mandamentos do próprio Deus: honrar a Deus sobre todas as coisas. Deus, ele não é mais prioridade na vida de muitos que se dizem cristãos.
Deus, ele faz parte do segundo, terceiro, quarto, quinto, último plano da vida de muitos de nós. Porque nossa vida, ela está ativada só para trabalhar, só para correr atrás, só para ganhar dinheiro, só para isso, só para aquilo. E você vive essa luta, sabe, essa loucura, melhor dizendo, desenfreada. Quando olham para você, não vê sinal de vitória, vê sinal de luta, de sofrimento. Está na hora de você ter uma aliança com Deus. Vou repetir, porque só uns 5 escutou. Está na hora de você ter uma aliança com Deus. Existe uma geração fazendo aliança com Satanás, mas existe uma geração se levantando e fazendo uma aliança com Deus Todo-Poderoso. Satanás está enganando o povo, prometendo carro, dinheiro e mulheres, mas Deus nunca nos enganou quando Ele diz que está preparando um reino para aqueles que nele acreditam. A decisão é sua. Ou você quebra o pacto com o diabo e faz uma aliança com Deus, ou você continua vivendo no mundo de trevas, de enganação, de mentira, tomando Rivotril para dormir. Vive usando maquiagem para disfarçar a sua cara de sofrimento. Ah, se o seu travesseiro pudesse contar o que você fala lá no quarto. Ah, se o seu travesseirinho pudesse falar assim: peraí, hoje eu vou falar contigo, eu estou cansado de ouvir. Só existe, sabe, murmuração. Só existe reclamação. Só existe desespero. Por quê? Peraí. Deus não é mais prioridade na sua vida. Sabe por que você está cansado? E preste atenção, vai aumentar a canseira. Vai aumentar a canseira na vida de muita gente. Porque, preste atenção aqui, ó, o diabo já cauterizou a sua mente. Você acha que em Deus não há saída. Você acha que você é a saída, mas você nunca foi nem o começo. Que dirá o fim das coisas. Mas existe um povo descansando no Senhor. Existe um povo que trabalha e descansa em Deus. E quando descanso em Deus, as suas forças são renovadas e os seus tesouros são multiplicados. Porque nós entendemos que não é o que fazemos, mas é a promessa dele que está sobre a nossa casa e sobre tudo que colocamos as mãos. Sabe, o diabo não quer que você acredite no reino de Deus. O diabo quer que você acredite em horóscopos. O diabo quer que você viva, sabe, correndo atrás de filosofias orientais, para tentando descarregar algumas energias negativas. Deus não é energia e Ele nunca vai te dar energia. Deus é vida e a fonte de vida está nele, e Ele tem vida eterna para nós. Enquanto você está atrás de momentos, tem alguém se levantando atrás de uma vida abundante. Ai, eu vou ler aqui para ver o que eu vou encontrar. Aí você lê uma frase: ai, que beleza, olha, eu senti um refrigério. Meu filho, coitado do céu, minha penada. Vamos aplaudir Jesus. Deus está louco para te encher de coisa grande, eterna. E você contentando com as migalhas de Satanás. Deus querendo te dar uma nave espacial. Você ainda andando de calhambeque. Falei para um discípulo que chegou aqui agora com a moto zero que ele comprou. Falei assim: filhão, que bênção, hein? Continua firme com Deus, que é daqui para cima. Mas quebre a aliança com Deus, que você vai voltar para a bicicleta. Mas não é nem para a sua, é para uma daquelas cargueiras antigas, ruim que dói. Vai custar andar nela. Ele deu uma risada, falou: Deus me livre, estou firme e forte. Falei: é isso aí. Quantos de vocês poderiam pegar o microfone agora e dar um testemunho?
de que fizeram uma aliança com Deus, começaram a viver coisas grandes, mas no meio da trajetória da sua vida, você olhou para as distrações, você pensou assim, eu acho que eu vou voltar a mexer com isso, eu acho que eu vou fazer aquilo de novo, me deu saudade daquele tempo, eu estou pensando, não, eu acho que dá para me conciliar isso aqui, e aí você foi, quebrou a cara, tudo foi por água abaixo, a sua vida voltou a estaca zero, e você está aqui hoje de novo, porque você entendeu que somente Deus tem as palavras de vida eterna. O mundo pode ser bonito e atrativo, mas só Ele é a fonte da vida, só Ele é o Deus Todo-Poderoso. Você está comigo, sim ou não? Então é o seguinte, Deus, hoje eu estou fazendo um contrato contigo, daqui não saio, daqui ninguém me tira, eu vou permanecer até o fim, custe o que custar, pode vir tempestade, vendaval, crise, eu estou olhando para o Senhor, autor e consumador da minha fé. Você está comigo, sim ou não? Vamos lá! Por que Satanás não quer que você envolva com o reino de Deus? Porque ele quer que você continue vivendo a sua crise de orfandade. Porque todos nós somos órfãos, de forma literal ou de semi-literal. E a orfandade nos leva para encontrar pais sociais lá fora, no mundo. Pais sociais que nos afastam de Deus. Pais sociais que nos apresentam as drogas, que nos apresentam os vícios. Distante de Deus, nós encontramos um pai chamado mundo. E ele apresenta os prazeres mais caóticos, mais ilusórios. E nós vamos. Satanás sabe que esse reino de Deus é o único reino que faz de órfãos filhos de pai. Você compreende? O reino de Deus tem paternidade para te dar. Paternidade é destino. Paternidade é proteção. Paternidade é amor. Muitos aqui, no seu coração há uma carência paterna. Mas você chegou no reino de Deus. Sua história começa a mudar. Você está comigo? Está comigo? Sua história está sofrendo a reviravolta hoje. Você pode aplaudir Jesus, sim ou não? Olha só, 2022 para muitos foi um ano de tragédia. Tragédia familiar, tragédia financeira, tragédia emocional, tragédia espiritual. Você fugiu de Deus. Você se encantou com a pessoa errada, você fez o negócio errado, você pronunciou as palavras erradas, isso tudo gerou uma tragédia. Por que 2022 foi o pior ano para muitas pessoas? Olha aqui a resposta. Porque muitos não quiseram fazer uma sociedade com Deus em 2022. Muitos não buscaram ter uma aliança com Deus em 2022. Começou 2023, tem poucos dias, 11 dias. Como é que vai ser esse ano? Não, peraí. Eu estou falando da sua vida, não estou falando da minha. Como é que vai ser a sua vida esse ano? Você vai praticar as mesmas coisas que você praticou em 2022? Você vai continuar sustentando um contrato com tudo aquilo que não tem Deus em 2023? Peraí, pelo amor de Deus. Por que 2022 foi um ano horrível para muitas pessoas? Porque eles deixaram de ouvir a voz de Deus para ouvir a voz dos amigos. Os amigos te tirou da rota. Os amigos te tirou do destino certo. Por que a vida de muitos está uma tragédia? Sabe? Que vem se arrastando de anos atrás. Porque ele nunca teve um contrato com Deus verdadeiro. São contratos falsos que vivem sendo quebrados. Vem para a igreja hoje, faz um contrato hoje, uau, o culto está top. Chamava Deus. O culto está bom demais. Meu Deus, Deus falou comigo hoje. Aí você faz um contrato. Mas quando sai lá fora, rasga. Você só quer que Deus cumpra a parte dele. Porque eu fui na igreja, só viu que eu estou tentando.
Ah, porque o senhor viu que eu amanheci com o pé direito, eu agora estou pensando melhor, eu vou parar com isso. O senhor viu, o senhor vai ter que fazer isso para mim. Peraí. Mas a gente não está muito interessado em saber naquilo que eu tenho que fazer. Existe algo, filho, que você tem que cumprir. Em qualquer contrato existencial, ambas as partes devem caminhar em igualdade. Sim ou não? Sim. Um casamento, não existe um contrato, né? Para os casais tradicionais, não existe um contrato de unificação carnal. Mas, entre aspas, há um contrato conjugal. Se a esposa e o marido caminham juntos, a família cresce, evolui, prospera, enriquece, é abençoada. Mas se a esposa caminha e o marido não caminha, dá certo? Não dá. Se o marido caminha e a esposa está deitada, dá certo? Não dá. É junção em todos os níveis. Sabe por que a vida de muitos não dá certo? Porque eles não crêem naquilo que Deus falou, mas crêem em qualquer baboseira falada lá fora. Se esse ano vai dar crédito para quê? Para a palavra de Deus ou para os gibis lá de fora? Sabe, esse ano de 2023, preste atenção, pode ser diferente. Se você estiver disposto a fazer um contrato com Deus hoje verdadeiro. 2023 pode ser o melhor ano da vida de muitos de vocês, se vocês estiverem dispostos a ter uma aliança com Deus. Será que tem alguém aqui que quer ter uma aliança com Deus nesse ano? Não, seja sincero, quer mesmo? 2023 pode ser o melhor ano para sua casa, para sua família, para os seus negócios, para sua empresa, para tudo que você coloca a mão, se você honrar a Deus, se você ter uma aliança com Deus. É por essa causa que o nosso futuro será inacreditável. É pela nossa devoção a Deus, em honrá-lo, em manter e preservar a nossa aliança, que nós viveremos coisas grandes em 2023. Você está preparado para isso? Faz barulho para Jesus. Uau! Hoje você tem a chance de quebrar toda aliança feita com o diabo, com o mundo. Através de uma fé viva e verdadeira, você tem o poder de fazer um pacto com Deus. Preste atenção. Por que a vida de Jacó mudou radicalmente? Porque ele tinha uma aliança com... ele tinha uma aliança com... Uau! Você quer que a sua vida mude radicalmente? Você quer viver coisas grandes de verdade? Priorize a sua aliança com Deus. Quebre, arranca, destrua toda aliança com quem você fez lá fora. Sabe por que a vida de Jacó mudou? Porque ele foi fiel em honrar a Deus. Vamos lá, Gênesis 32. Jacó só teve jeito de pegar uma botija de óleo com a qual ele ungiu o travesseiro de pedra. Agora vamos ver o que acontece em Gênesis 32, versículo 9. Então Jacó orou: ó Deus de meu pai Abraão, Deus de meu pai Isaque, o Senhor mesmo disseste: volte para a sua terra e para os seus parentes, pois eu lhe farei Preste atenção. Tudo na vida de Jacó estava agora atrelado a Deus. Por quê, pastor? Porque Deus teve que vir e mandar ele embora. Aqui, ó. Deus falou para ele: Jacó, vim cá hoje te falar uma coisa. Eu vi que você tem honrado muito o nosso contrato. Você está andando justinho, alinhado comigo. Tudo que você faz é segundo as minhas diretrizes. Chegou o tempo de você voltar agora para a terra dos seus parentes. E pode ir tranquilo, porque eu vou te prosperar mais ainda. Tem gente andando sem ouvir a voz de Deus. Tem gente fazendo contratos, fazendo negócios, negociatas, sem consultar a Deus. Não tem tempo de orar.
não chama a esposa, fala, meu bem, é o seguinte, a partir de hoje, nós vamos levantar às 6:30 da manhã. Vamos tirar 30 minutos falando com Deus para abençoar o nosso dia, o nosso trabalho, a nossa empresa, os nossos sonhos, os nossos objetivos, a nossa viagem, os nossos filhos. Comece a fazer isso para você ver. Comece a ter um tempo a sós com Deus, TSD. Comece a ter um tempo com Deus a sós. Comece a tirar um momentinho. Quantas vezes a pastora me procura dentro de casa e quando eu estou lá, e de repente ela não me acha, quando ela vai ver, eu estou lá num quarto, de joelhos dobrados, chorando, orando, apresentando a igreja, apresentando os meus sonhos, apresentando a minha família, apresentando as minhas filhas. A minha filha bebezinha tem 2 anos, eu oro já pelo meu genro que vai chegar. Coloquei a mão na barriguinha dela esses dias, levantei ela lá em cima, falei assim, olha bem para mim, você vai me dar uma multidão de netos, fica dura. Você nasceu para frutificar, você nasceu para ser mãe de multidão, você nasceu para brilhar, filha. Papai abençoa o seu futuro, você será uma grande mulher nessa nação. Você faz isso com seus filhos? Ou você só reclama dos seus filhos? Está vendo que nos faltam alguns detalhes na vida? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Porque nós vivemos uma correria, mas não temos tempo para apresentar tudo que sonhamos a Deus. Melhor ainda, a mensagem da pastora Gabriela de domingo passado. Não alinhamos a nossa vida com o propósito de Deus. Queremos alinhar Deus ao nosso propósito. Está tudo errado. Ei, está tudo errado. Deus, faça isso. Deus, eu quero isso. Está tudo errado. Deus, qual é a sua vontade para a minha vida? O que o Senhor tem para mim? Me lança no meu destino, pavimenta o meu caminho, pois eu estou pronto para caminhar em segurança, confiando no Senhor, pois eu sei que se o Senhor for comigo, eu vou prosperar em tudo que eu fizer. Você está comigo, sim ou não? Agora vamos lá, versículo 10, vamos ver o que Jacó está falando, no capítulo 32, não sou digno, presta atenção, de toda bondade e lealdade. Jacó está falando assim, a parte do contrato o Senhor cumpriu. O Senhor foi bondoso e foi leal, tratando esse servo aqui. Quando eu atravessei o Jordão, ei, escuta, olha o que ele está dizendo. Quando eu atravessei o Jordão, eu tinha apenas um pedaço de pau. Ele nem lembrou da botijinha de óleo. Eu só tinha um cajado. Eu só tinha um pedacinho de pau quando eu saí da minha terra, mas agora eu estou voltando para minha casa e eu sou dono de 2 caravanas. Ele tinha tanto camelo, tanto jumento, tanta ovelha, tanta vaca, tanto boi, tanto empregado, tanto trabalhador, que não dava para todo mundo caminhar na mesma rota. Teve que dividir o bando em 2 caravanas, para que os animais pudessem se alimentar e para que o povo pudesse andar tranquilamente na terra. Preste atenção, quando você obedece à voz de Deus, quando você tem um contrato com Deus, a bênção é dobrada na sua vida. Quer viver porção dobrada esse ano? Quer sim ou não? A aliança de Jacó fez a semente multiplicar. Semente multiplicada, filho, é colheita em dobro. Você está comigo sim ou não? Vamos lá, Gênesis 30, 43 agora. Gênesis 30, 43. Gênesis 30, 4, 3. Assim Jacó, vamos lá, peraí, vou voltar. Quando eu falar 3, todo mundo vai ler, amém? Está aí, Gênesis 30, 43, beleza. 1, 2, 3 e... Uau. Saiu falido, voltou como empresário. Saiu quebrado, voltou abençoado. Saiu por baixo, voltou por cima.
Saiu como cauda, rastejante no chão, voltou como cabeça, olhando para cima e vivendo coisa grande. Não importa como você chegou aqui, importa é como você vai sair daqui, amém? A bênção de Deus está aqui para aquele que acredita e faz uma aliança com Deus. Se você fizer uma aliança com Deus, esse ano será um ano de milagre e de bênção na sua vida. Não importa como você começou 2023, eu declaro que você vai terminá-lo bem, abençoado e sucedido para a glória de Deus. Eu tenho ainda alguns minutos para finalizar. Você está compreendendo que essa terra é fértil? Você está compreendendo que o reino de Deus vale a pena você acreditar nele? Você está entendendo que o reino de Deus vale a pena você plantar uma semente, investir na casa de Deus? Você está entendendo? Porque que o diabo toda a vida não deixou você plantar? Você compreende por que o diabo sempre paralisou suas mãos para você não lançar sua semente? Você compreende, sim ou não? Uau! Talvez em 2022 você não prosperou porque você plantou em terras amaldiçoadas. Talvez em 2022 você não viveu o melhor de Deus porque você acreditou em terras que não tinha cultura, não tinha nutrientes, não tinha a bênção de Deus. Mas agora você encontrou um lugar da bênção. Hoje os seus olhos estão sendo abertos. Você está enxergando um lugar de milagre e de bênção na sua vida. Você está comigo? Está comigo aí atrás? Você está compreendendo o que eu estou dizendo? Você está compreendendo? Nós não honramos a Deus ou cumprimos os nossos votos porque nós temos medo de Deus. Não, nós não fazemos isso porque tem medo. Nós fazemos porque nós amamos a Deus sobre todas as coisas. Dízimo e oferta não é obrigação de ninguém. Dízimo e oferta é responsabilidade dos filhos que compreendem o amor de Deus por eles. E eles sabem que Ele é a bênção, que tudo vem dEle, melhor dizendo, que a bênção que tanto sonhamos está nas mãos dEle, então vem de Deus. E quando nós plantamos, nós não estamos pagando nada, não estamos, entregando nada, porque você entrega o que é seu, você está devolvendo aquilo que um dia Ele te emprestou. Pegou a visão, sim ou não? Um dos maiores termômetros espirituais para a nossa vida é medido no nosso bolso, porque a nossa semente vai revelar o que há no nosso coração. Deus não precisa de esmola de ninguém, Ele é dono do ouro e da prata. Deus não precisa de nós, Ele é autossuficiente. Mas Deus, como um bom pai, chama o filho para perto, para o filho participar daquilo que ele está fazendo. Jacó só precisava fazer uma coisa, gente: voltar e falar assim: é o seguinte, eu sou filho, essa fazenda é minha também, a metade dos bois é meu também. Jacó podia ter ido atrás de tudo, porque primeiro, a família de Jacó era bilionária, o seu avô riquíssimo, Abraão, um dos homens mais ricos que já pisou nessa terra. Aí vem Isaac, que é o pai de Jacó, filho de Abraão, bilionário, herdou tudo de Abraão. Isaac era filho único, era o primogênito, não tinha mais ninguém, descendente de sangue real, não. Ele era filho de Abraão e Sara, só ele herdou tudo. Tanto é que a Bíblia diz que para todos Abraão deu presentes, mas para Isaac ele deu uma herança. Preste atenção no que eu estou pregando, cara. Isso muda a sua vida, isso muda o seu destino, isso muda a sua história. Jacó podia chegar em casa e falar assim: me dá o que é meu, eu quero o que é meu. Gente, você está comigo? Junta uma turminha, fala assim: ó, vocês trabalhou para meu pai, vocês ganhavam tanto, eu vou pagar o dobro se vocês for comigo lá, e eu pegar minhas ovelhas, minha cabra, meu dinheiro, e nós vamos seguir, vamos montar uma fazenda, e vocês vão estar comigo. Mas ele não faz isso. Ele sai falido, porque ele sempre entendeu que a bênção maior não está nas mãos dos homens, a bênção maior está na mão de Deus. Tudo que ele precisava, ele tinha uma palavra do pai, liberando sobre ele a bênção, porque Isaac abençoou o seu filho. E agora, ele entende que o selo dessa bênção estava em ter uma aliança com Deus.
O pastor prega, os pastores ministram, os missionários liberam palavras na sua vida, mas você agora precisa simplesmente compreender que o selo dessas palavras proféticas está na sua aliança com Deus. Você pode aplaudir Jesus?